rei da Babilônia, que pôs sobre o pescoço de todas essas nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga, que era esse colar, né, do jugo que Deus ia colocar em todas essas nações, né, é um colar de escravidão, de sofrimento de todas essas nações aí, né? Então, quando Ananias ele quebra, né, essa canga, né, que esse colar no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus usou Jeremias agora para mandar a palavra para eles, tá entendendo? Eles falou que Deus não ia quebrar o jugo, não ia acontecer nada não, que estava tudo bem, era só glória e vitória. Aí quando ele quebrou o jugo lá, ele foi atrevido e passou do limite dele. Aí Jeremias fez o quê? Falou: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eu porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entreguei a ele. Ou seja, o jugo nem era tão pesado, nem era tão difícil. Mas quando o falso profeta Ananias foi bater de frente com Jeremias, o jugo ficou mais pesado ainda para o povo de Deus lá, por causa da afronta dele. Tá entendendo? E provavelmente o povo deve ter ouvido ele lá, que Jeremias veio trazer a verdade, um negócio meio duro, o povo não quer. O povo quer a benção, quer o milagre, quer a vitória, quer o oba-oba. A gente já sabe isso. Até o irmão estava falando isso aqui mesmo. O pessoal só quer o oba-oba, a benção e a vitória. Daqui a pouco ele mesmo já estava indo contra a própria palavra de Deus, daquilo que ele estava pregando. Tá entendendo como é que é? O cara tá falando que tem que ter profeta, Deus levanta o profeta, daqui a pouco ele mesmo já fala que não precisa de profeta. Como assim? Então você já vê a maldade ali já. Não precisa ser muito inteligente para entender, é pouco para entender. Não precisa nem ter a presença do Espírito, ter os dons de interpretação do Espírito, como eu tenho para entender. Tá entendendo? Que é a má intenção. E ele já tava cochichando e bochichando já, e conversando já, e com certeza, você já vem conversa de WhatsApp, trocando papo, a gente já sabe como é que é. E a pessoa já vem com a menção ali, com a mente já preparada para fazer essa obra, para atacar o irmão, que no caso era me atacar e querer tirar a credibilidade da palavra de Deus para vocês não crer. Então o que acontecer? Se vocês não crer, automaticamente isso se reverte o mal para você. Porque aí você não tá indo contra mim, você tá indo contra Deus, tá entendendo? Porque quem falou foi Deus, não foi eu. Quem disse foi Deus, não foi eu. A Bíblia diz: se o profeta ele falar e não se cumprir, então você não tenha medo dele não. Ele falou com presunção e ele estava querendo aparecer. Agora, se ele falar e se cumprir as coisas, então você vigia na terra, tenha medo. Então não estou falando isso aqui para você ter medo, estou falando para você vigiar na terra, melhorar, santificar, viver em santidade, vigilância, orando, amando os irmãos de verdade, de coração, entranhavelmente, sem falsidade, sem mentira, sem pilantragem. E aí a vitória vem, lógico que é. Você está fazendo direitinho, o que tem? É Deus te abençoa, entendeu? Todo mundo erra, mas os irmãos eles não querem melhorar, tá entendendo como é? E o que tem? Se eles é assim, é o problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu amo os irmãos, eu quero a vitória deles. Então isso é um problema pessoal deles, não um problema meu. Eles não querem obedecer a palavra de Deus, eles falam para você obedecer, mas eles não querem obedecer. Eles falam para você seguir a Deus, mas eles não querem seguir a Deus. Você mostra na palavra de Deus que está errado o que ele faz, ele não quer, ele quer continuar fazendo o errado. Tá entendendo como é que é? Então eu poderia sim ter usado a espada flamejante lá e diante do povo ali, que já tirou a capa ali, todo mundo já percebeu que ninguém é idiota. Porque Jesus ele mesmo diz: as minhas ovelhas elas ouvem a minha voz e seguem. Deus estava usando até a boca dele lá, ele mesmo estava usando a boca dele lá para falar que a presença de Deus é diferente. Então a presença de Deus, quando eu estou falando ali, Deus já mostra, o Espírito Santo já se manifesta e você já ouve a palavra de Deus, você já sente já a glória de Deus ali. Tá entendendo? Mas ele tava, ao mesmo tempo que ele falou isso aí, daqui a pouco ele já estava indo em contradição sobre essa questão aí também. Tá entendendo como é que é? Querendo levar para vocês acreditar naquilo que ele estava falando. E não foi aquilo que Deus tinha falado anteriormente. Deus falou que se não obedecesse a palavra de Deus, ficasse com essa pilantragem aí, com falsa doutrina, fazendo inferno, prejudicando a vida dos irmãos. Teve gente que perdeu a salvação por causa disso, você quer saber? Olha o perigo de você, ovelha amada, você ir nesse caminho, porque senão sobra preço, sobra para você. Teve gente que deixou de servir a Deus por causa de falsa doutrina, maus tratos. Eu mesmo fui maltratado, passei tanta coisa que calúnia e mentira que eles inventou, com esses documentos tudo aí, que eles ficam inventando história. Eu fiquei 2 anos e meio sentado num banco ali e todo mundo me afrontando ali. Desse jeito assim, subia no altar, igual vocês viram, e vai pregar e eles atacando com pilantragem, tá entendendo? Com o joguinho. Eu fiquei 2 anos e meio calado. Comecei a falar 3 anos depois, isso aí. Porque era a hora de falar, então tem hora de calar e tem hora de falar. E agora é hora de falar. Porque Deus quer mostrar, quer tirar a capa. Então eles não estão sendo usados pelo Espírito Santo, dando lugar para o Espírito Santo. Só que Deus não deixa de falar. Tem um momento que Deus fala e usa.
Só que daqui a pouco a pessoa tá na maldade, quer distorcer a verdade, aí ele fala do jeito que ele quer, entendeu? Pra distorcer as coisas, pra manipular, pra colocar um contra o outro. Eles ficam fazendo esse joguinho. É novela, isso tem que ser a toda Globo. Tá entendendo? Mas isso é tudo macumunado já com ele já. Isso aí pra mim já pra mim já vejo até sendo um dos próximos capítulos. Isso aí pra mim já tem 4 anos que ele já faz isso aí comigo aí. Então pra mim eu já tô calejado. Então eu tava aqui 3 dias sem comer nada. Aqui tô só na água pra você ter vitória e as suas bênçãos. E eu também tô tendo as minhas, me enchendo cada vez mais do poder. Recebendo a presença de Deus e vencendo. Tá entendendo como é? Que tem que ter um preço. Então tô pagando os preços pra você também ter vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo também. E pros irmãos também, até pra eles também. Eu quero que eles recebam a bênção e a vitória. Cada um dá o que tem. Tá entendendo, irmã? Tá entendendo, meu amado irmão? Se você tem Deus na vida, você tem a bênção, tem a paz, então você entrega isso daí pra eles e tudo, porque eles ficam fazendo inferno, te prejudicando, pra você ficar mal, até você não aguentar ficar na presença de Deus, que nem eles fez comigo todo esse tempo todo, aí depois que eu tava frio espiritual, aí falhando e pecando, aí eles falaram, tá vendo? É isso e aquilo pra tá acusando. Então, ou seja, eles fazem o bolinho pra destruir o irmão, quando o irmão não tá legal, aí eles saem ainda falando pros outros. E isso já vem na sucursal Jardim Ângela lá. Ele era um professor de curso do CFO, acho que é CFO, né? Curso de formação de obreiro, da Deus e Amor. O cara não sabia nem falar nada, não pregou nem Bíblia, não ensinou nada. Então você vê, o cara vem trazer um curso, um professor de um curso, que não tem Bíblia, conhecimento bíblico teológico, não falou nada, só ficou enchendo linguiça de que viu ninguém, que a pessoa viu ele, e foi muito legal. E palavra de Deus que é bom, não vi nada. Aí o outro, do pouquinho que falou, começou a distorcer a palavra de Deus indo contra a própria escritura sagrada. Dizendo que Deus não levanta profeta. Como assim? Deus levanta profeta. Ah, não precisa de profeta, não precisa de Jesus. Jesus diz na palavra dele em Efésios, Paulo vai dizer que Deus levantou uns para profetas. Já começa com aí. Uns para profetas, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para bispos, né, outros para mestres. Tá em Efésios aí. Eu não vou te falar o capítulo não, pra você ler a Bíblia mais, estudar um pouquinho mais, amém? Pra você não ficar sendo enganado por essas coisas. Porque se você não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, a pessoa sobe no altar e fica falando besteira. Fica enchendo linguiça. Como é que o Espírito Santo vai contra a palavra dele? Como é que o Espírito de Deus vai contra a própria sã doutrina, que é a palavra dele? Como assim, irmão? Tá entendendo como é que é? Então você tem que vigiar, você tem que ler Bíblia, você tem que comer do rolo, que senão o diabo te inventa história. Aqui, ó, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13. Vou te dar logo o versículo e o capítulo para você estudar, para você não ficar sendo levado em roda de vento de todo tipo de doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13. Ó, vou ler para você aqui, ó. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério de Jesus Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura de plenitude de Cristo. Olha aí que maravilhoso. Então a palavra está clara aqui. Então como é que ele fala que não precisa de profeta? Só precisa de Jesus. E Jesus levanta os profetas. É a palavra. Então você vê, esses irmãos ficam falando coisas que vai contra o Espírito Santo de Deus, mas a intenção é essa aqui mesmo, que vocês já estão... E para mim isso é uma cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouco vem outra. E eu já estou preparado, e o meu nome é Ari, eu não estou nem aí. Eu já estou falando para você já ficar calejado, entendeu? Porque se você é um novo convertido, está chegando na igreja agora, você vai ver eles tramando aí, colocando eu em xeque em alguma situação, em alguma conduta, ou isso ou aquilo, ou que Deus não vai fazer nada, ou que isso e aquilo, querendo tirar a palavra de Deus, a credibilidade. Eles tentou 4 anos, não conseguiu, não é agora que eles vão conseguir. A obra está avançando, já tem, só aqui numa rede social aqui foi mais de 450 mil visualizações, 450 mil, só uma das redes sociais aqui, ó, de todos os vídeos que eu já mandei falando de tudo, a palavra de Deus, eu tenho 450 mil visualizações, e eu tô subindo cada vez mais, e daqui a pouco eu vou pregar ainda mais, porque aqui eu consigo alcançar milhões de pessoas. Se eu tô ali na igreja, eu prego para 30, 40 pessoas, mas eles acham que estavam me impedindo de fazer a obra de Deus, tá entendendo? Mas como vai me impedir de fazer a obra de Deus, irmão? O campo tá aí aberto, eu faço o que eu quero, eu prego a palavra de Deus, eu faço a vontade de Deus, ninguém vai me impedir. Não, mas na cabeça deles, que parece que o cérebro não raciocina direito, tem um problema em arrumação cromossomial, eles acham que eles me impediram de servir a Deus, que a porta estava fechada, a porta não estava fechada para mim, eu vim fazer uma missão, eu tô fazendo a missão. A missão de Deus está sendo feita. Eu tive que passar os maus tratos, as humilhações, as perseguições, as calúnias, tudo isso daí, porque Deus falou que ia mandar a praga e a peste, porque eles é justamente assim.
falsos e anda com mentira, com calúnia,